Palavra Herança. A roda de conversa acontece no Teatro Afonso Arinos. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca, os convidados se assentam de trás dessa mesa. À esquerda há uma mesa branca solitária. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita, há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda, há um grande telão que passa em seu canto inferior direito a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Fli Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada na mesa solitária é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos cacheados curtos de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom branco. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É um grande professor de escrita criativa. Essa é uma mesa totalmente espetacular, só de gente muito boa. Eu não vou fazer mais nada a não ser dar a palavra para a Ana Maria e depois vocês conversem a respeito da mesa. Agora, na mesa grande do palco. A primeira pessoa sentada é Marcelino Freire, um homem branco de cabelos lisos e curtos de tom castanho escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas longas estampada em tons de vermelho, verde, azul, amarelo e branco. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ana Maria Gonçalves, uma mulher negra de cabelos cacheados de tom escuro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camiseta de botões de mangas compridas estampada em tons de verde musgo e bege. A terceira e última pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados e cheios, no estilo Black Power. Ela traja camiseta de mangas curtas de tom azul marinho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta e intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Eu acho que um dos grandes feitos da literatura, né, é despertar na gente a capacidade de imaginar futuros, de imaginar possibilidades, e, a partir dessa imaginação, né, partir para a ação. Então, que a feira, nesses dias que a gente estiver aqui, em todas as mesas, todos os autores presentes, a gente possa fazer esse exercício, né, e que, depois da feira, a gente parta para a ação, porque a gente precisa, é urgente. Eu acho que, principalmente, o ano que vem, a gente vai enfrentar um ano muito crítico no país. A semana que vem vai começar uma semana bastante perturbada do país, né? E a gente precisa entender muito bem para onde é que a gente está indo. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita! Que alegria estar aqui com você, Ana Maria, com a Bianca. Uma alegria. A gente sente que sente saudade quando a gente vai se reencontrando, né? Que a vida da gente é agitada e a gente se encontra e dá aquele abraço de saudade e abraço ali de carinho, de afeto. Sérgio também, Afonso, querido irmão Jefferson, Bianca também, parabéns pela curadoria, Afonso, todo mundo. Não é fácil fazer uma festa e falar de literatura e colocar a literatura em pauta. Então, a minha felicidade é muito grande. Quero dizer que eu sou Marcelino Freire, irmão do Marcelino Caldas. E muito feliz aqui, muito feliz porque a gente vai chegando e passando por uma paisagem ali. A gente veio de Brasília. Eu moro em São Paulo, sou pernambucano, do sertão de Pernambuco. Aí eu estava vindo de Brasília, passando em direção a Paracatu e dizendo, nossa, está tudo tão seco, está tudo tão seco. Aí o Ricardo disse, mas você lá de Sertânia é mais seco? Eu digo, é mais seco. É mais seco e a gente vai reconhecendo, né? Uma secura vai reconhecendo outra secura. E é uma felicidade estar aqui. Para começo de conversa, dizer do prazer, da alegria
e vamos tocar aí esse assunto que é herança, não é? E de onde é que vem a nossa palavra, né? Nossa origem poética, lírica. Muito obrigado pela presença de vocês todos e todas. Boa noite. E eu agradeço imensamente a honra enorme de estar aqui, já falando dessa palavra herança. Porque eu me sinto herdeira de Apolinária, minha avó que inspirou a personagem que dá nome ao meu primeiro romance, mas eu também me sinto herdeira de Ana Maria Gonçalves, de Marcelino Freire, de Sérgio Abrantes. Eu aprendo e aprendi literatura com vocês. Os escritos de cada um de vocês me inspiraram e me inspiram sempre. Eu nunca dei uma aula ou uma oficina de escrita sem citá-la, eu tenho certeza disso, Ana Maria e Marcelino. Então, me sinto herdeira de vocês, né? Essa palavra herança que nos atravessa nas gerações e nos atravessa também naquilo que a gente escreve. Eu vou ler um trecho de Apolinária, vocês me dão licença? Por favor. Ai, cadê? Bom, vou abrir o livro como oráculo. O Benjamin Guimarães era meu gaiola preferido. Nem sei o motivo. No primeiro andar ficava a caldeira, onde se queimava a lenha para o bicho andar. A casa de máquinas, o comandante. No segundo tinha os camarotes. No terceiro, um bar com restaurante que abrigava o forró varando a noite. Meu bilhete valia para uma rede na segunda classe. O dinheiro dava para a primeira, e muito mais. Mas para quem dormiu quase a vida toda numa esteira atrás da porta da cozinha, rede na segunda classe era mais que bom. A viagem foi que passou rápida. Em Pirapora, tinha que pegar uma fila grande antes de embarcar para o sul. Triagem. Na minha vez, a enfermeira me chamou sem nem olhar na minha cara. Perguntou meu nome e mais nada. Passei pelo médico, que nem bem colocou aquela coisa para ouvir meu coração, depois as costas, já falou que estava liberada. Nenhuma pergunta, só um papel. Com ele, me disse a enfermeira, eu podia comprar bilhete para ir para qualquer lugar. Embarquei no trem do Sertão, dia 27 de abril de 1946. Cheguei em Corinto, Minas Gerais. Lá, peguei outro trem até Belo Horizonte, mas queria chegar ainda mais para o sul. São Paulo ou Rio de Janeiro? Perguntou a bilheteira. Onde é mais longe? São Paulo, ela respondeu. Lê, Quer lê ler? pra gente. Ah, eu? Tá bom. Gente, a questão da herança... É um mestre, né? do ritmo, Oi? né? É um mestre do ritmo na palavra, né? Do ritmo, da oralidade, né? Eu estava pensando sobre essa coisa de herança. A herança numa família pernambucana de... Minha mãe teve 14 gestações, 9 sobreviveram, em Sertânia, Pernambuco. Queria sair de lá para que a gente estudasse, né? Era mais errância do que herança, né? Saímos de lá, eu tinha 3 anos de idade. As pessoas perguntam para mim, você se tornou escritor quando? Porque a gente tem a ideia de que o escritor se torna escritor se ele tem uma biblioteca, o letramento, né? Quando é que você começou a ler? Eu acho que eu comecei a ler e me agoniar com a palavra desde o útero aí. E não é psicanálise o que eu estou falando, não, é agonia mesmo, porque... Olha, veja bem, a minha família, minha mãe saiu de Sertânia, eu tinha 3 anos de idade. Nasci de 7 meses. Ela já, como eu falei, perdeu 5 filhos, 9 sobreviveram. Então, ela achava que eu não ia sobreviver. Então, eu devo ter atrasado a viagem de sair da fuga da família para Paulo Afonso, na Bahia. Porque vem mais um menino, espera o menino nasceu de 7 meses, precisa de cuidado, quando é que a gente vai embora para Paulo Afonso, quando é que a gente vai sair daqui para que pelo menos os mais novos estudem. Então, eu imagino que essa agonia, esse plano de fuga que foi adiado, isso tem uns gemidos ali, entendeu? Tem uns gemidos de alguém querendo sair dali, alguém atrasando essa fuga. Então, a gente acha que escrever é quando a gente se depara com o livro, mas esses ruídos, essas ladainhas e essas rezas, que ela deve ter rezado muito junto com minha avó,
maroca com as minhas tias, rezando, essa reza, essa lamúria, essa agonia, vamos embora. E eu, com 3 anos de idade, a família sai, 9 filhos, ela, pai. Eu digo que esses ruídos, essas ladainhas, essas queixas são muito antigas. E essas queixas agarraram na minha palavra e fizeram da minha palavra o meu testamento e a minha força de combate, ou a minha força de delirismo, a minha força de enfrentamento, né, com essa palavra nordestina. Daí eu vou dizer um trechinho de uma das tias minhas que me inspiraram, a tia Totonha. Minha tia Totonha não queria aprender a ler de jeito nenhum. Eu dizia: tia, mas a senhora tem que aprender a ler, não preciso aprender a ler, não. Mas por quê? Eu já sei de tudo. Mas por quê, tia? Eu não quero aprender a ler, não. E ela dizia uma frase, que eu começo o texto com essa frase da minha tia, que ela dizia: capim sabe ler? Aí eu achava aquilo, não é um verso do Manuel de Barros, né? Capim sabe ler. Aí eu digo: eita, e eu gostava da defesa que ela fazia. E aí é a sabedoria pela palavra, a sabedoria pelo mundo, né? As palavras que vão sendo adquiridas pela geografia daquele lugar. Então, eu, com isso, escrevo por 2 motivos: para me vingar e para dar vida de novo às pessoas das quais eu gostava, né? E a tia Totonha é uma delas. Então, eu vou ler um trechinho da tia Totonha, e quando eu leio, eu fico agoniado, porque eu fico lembrando dela. Tia Totonha: capim sabe ler, escrever, já viu cachorro letrado? Científico. Científico é porque a gente estudava até o científico. Quem é mais velho aí, minha mãe dizia: ô, palavra bonita, é científico. Minha mãe estudou até a 2ª série, mas sabia que científico era uma coisa bonita, né? Ciência. Capim sabe ler e escrever, já viu cachorro letrado? Científico. Já viu juiz de valor em quê? Não quero aprender, dispenso, deixa para a gente que é moço. Gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, mas nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto, estou bem. Na boca do fogão é que fico. Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce e o vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, está me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita, que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita, a geografia do rio mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que é que eu vou fazer com essa cartilha? Número. E ela continua a ladainha dela. E no final ela diz: eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Viva minha tia Totonha, aplauso é para ela. Eu abri aqui também o livro como oráculo, como fez a Bianca, para falar dessa palavra herança, dessa história herança, né? Porque quando os meus antepassados chegaram aqui, né, depois de passar pela porta do não retorno, né, que eram alguns portais que ficavam ao longo da costa da África, né, e dizia que se passava, os escravizadores faziam eles passarem ali por baixo, né, dizendo que aquilo apagaria qualquer resquício de memória, né, qualquer vivência, qualquer cultura. Eles esqueceriam tudo e poderiam ser trazidos para viver essa nova vida na América, né? E a única coisa, então, que puderam trazer com eles, uma das coisas mais poderosas que puderam trazer com eles é a capacidade de narrar, né, a capacidade de contar como é que era lá, né, como é que viviam lá, para que aqui a gente pudesse, a maneira que desse, remontar isso, né? Tem uma autora que eu gosto muito, a Johnny Brand, que ela é dramaturga, socióloga, poeta, diretora, né, canadense, de origem afro-caribenha, né, e ela fala que nós, os povos da diáspora, né, nós somos tanto frutos da ficção dos impérios, ou seja, né, quem nos escravizou teve que inventar histórias sobre a gente para que fosse aceita, para que o processo de escravidão fosse aceito dentro do processo de implantação do capitalismo no mundo, né? E somos também frutos da autoficção. Nós tivemos que contar histórias para nós, para que a gente pudesse suportar todo o horror que fez a gente chegar até aqui, né? Então, eu acho que essas histórias que a gente conta, né, é fruto
dessas duas... É uma iniciativa, né, fugindo da autoficção, né, fugindo da ficção dos impérios, né, e fazendo com que essa ficção se tornasse cada vez mais real. Né? Então, vou ler um trechinho aqui de onde eu abri, que é bem interessante, que eles estão combinando, né, a rebelião malê, um processo da rebelião malê. Não é? Por onde passávamos, eu sentia os outros pretos nos olhando, como se quisessem dizer que estávamos todos juntos, que eles sabiam que éramos um deles. O Suleimane estava muito confiante e apontava os carregadores de cadeirinhas, dizendo que seria a última vez que veríamos aquela cena, que olhássemos bem à nossa volta e prestássemos atenção a todos os trabalhos e humilhações a que os pretos eram submetidos, porque os dias de escravidão estavam acabando. Durante 2 ou 3 dias, Alá guiaria nossas mãos e nossas armas, e, depois de que a vitória estivesse garantida, não haveria um só preto fiel trabalhando como escravo. Ele olhava para os poucos brancos que estavam na rua àquela hora e dizia que muito lhe agradava ver os rostos deles confiantes, arrogantes, sem saber o que os esperava. Às vezes, eu pensava no que poderia acontecer se não desse certo, mas era tão grande a confiança dos muçulmins ao meu lado que eu logo me convencia de que estávamos mesmo sobre as graças de Alá, que ele queria que fizéssemos aquilo. Antes de sairmos da loja, o Suleimane tinha me dado um outro tira, feito especialmente para fechar o corpo e desviar as lâminas e os tiros, que amarrei junto ao amuleto de Taiwo. Eu fico pensando nessa coisa de herança e gostaria de jogar uma questão aqui para a gente falar. Que criança que a gente foi? Que família que tinha em torno dessa criança? Eu fui uma criança perguntadeira. Era assim que dizia a minha avó Apolinária. Deixa de perguntar, menina. E eu amei quando eu entendi que, estudando jornalismo, eu podia perguntar coisas para as pessoas e elas respondiam, porque tudo bem se fosse uma entrevista, né? Em 2017, eu entrevistei a Ana Maria Gonçalves, eu tinha uma lista gigante de perguntas, e é um sonho, né? Você lê uma autora porque você é apaixonada, você poder chegar na frente dela e fazer qualquer pergunta. Então, a minha menina, a minha criança perguntadeira, ama poder estar aqui com vocês. E já eu também quero fazer uma pergunta. Eu acho que eu fui uma criança curiosa. Primeiro, uma criança leitora, desde muito cedo, lendo literatura adulta, porque nasci numa cidade também do interior de Minas, onde não tinha livraria, e eu acabei com os poucos livros da biblioteca que podiam me emprestar. Fui ler os livros da minha mãe. Né? E eu sempre digo que a literatura, para mim, foram os óculos de Miguelin. Né? Porque Ibiá é uma cidade... Ibiá, o nome Ibiá quer dizer montanhas altas, cabeceiras altas. Então, uma cidade no meio de um vale cercada de montanhas. Né? E a literatura foi o que me fazia enxergar, né? Botar os óculos, né? E enxergar para além, ou através, ou para cima daquelas montanhas. Né? Uma criança que queria ver o que tinha atrás, o que está lá, né? O que existe além disso aqui que eu estou vendo. Eu fui uma criança nos últimos arrancos de vitalidade do casal, porque o 14º filho... Nasci de 7 meses, minha mãe achava que eu não ia me criar, e estou aqui dando esse testemunho. Mas eu acho que tinha uma proteção muito grande pelo fato de eu ter nascido de 7 meses. Então, tinha uma coisa também, esse menino não serve para ir para a feira, ele derruba tudo, ele quebra, ele dá prejuízo. Menino lerdo, menino que é quieto, esse menino é muito aluado. Então, era aluado, quieto, era tudo ali, era aquela coisa meio de tanger, sabe? Não era, não era Marcelino, oi, menino, ei, menino, vai, menino, hoje, menino, vai, menino. É um tangimento, né? E eu fui encontrando o meu lugar ali nessa insistência que minha mãe tinha de que pelo menos os mais novos estudassem. Mas estudasse para ser o quê? Engenheiro, advogado, médico, não poeta.
Mas aí eu querendo ler, e leia meu filho, eu fui e me deparei com poesia e vi que ali na poesia eu encontrava o meu lugar. Fui lendo, e aí também virava um problema. Ô, menino para ler, vai ficar doido, meu Deus, que menino para ler o dia inteiro. Era um inferno, você queria carregar alguma coisa na feira, não podia, se ia ler, ficava doido. O mundo é difícil, viu? Aí eu comecei a ler e fui percebendo que eu fui ganhando um lugar na casa. Porque meus irmãos, que eram bons para ir à feira, não eram bons para ler, nem para escrever. E eu fui sendo bom para ler e para escrever. Então, comecei a escrever as cartas da casa. Eu era aquele menino que minha mãe comprava papel pautado, quem é mais velho aí sabe, né? Na época que a gente mandava carta, envelope, a gente já morando no Recife. Então, minha mãe me colocava numa mesa, colocava papel pautado e dizia, vamos, mande carta para a comadre Gertrudes, para dizer como é que as coisas estão lá para a comadre Gertrudes Sertânia. E eu começava a escrever e eu colocava umas frases lá, segundo Manuel Bandeira. Aí, quando eu terminava de ler, minha mãe chorando, dizia, ô, que carta linda, ô, que menino para emocionar. Eu percebi que a minha palavra emocionava. E começou a emocionar a vizinhança e o bairro todo, porque todo mundo vinha para escrever carta, e eu citava Cecília Meirelles, Solano Trindade, eu ia citando lá no meio. Outro poder que eu adquiri na leitura foi ler a Bíblia. Então, li a Bíblia para minhas tias, para minha avó, para minha mãe, para o meu pai. Quando o padre ia na casa, que tinha que devolver a santa, alguma coisa assim, eu era quem lia. Eu já estava fazendo teatro aos 9 anos de idade, também na escola pública, sempre estudei em escola pública. Então, eu gostava tanto da linguagem da Bíblia, que eu começava a ler e eu começava a inventar umas coisas. Aí minha mãe dizia, Jesus fez isso? Eu digo, fez. Segundo poder, operar milagres com a minha. E o terceiro poder, bula de remédio, porque duas coisas você tem na casa nordestina, farmácia para todos os males do corpo e um oratório para todos os males da alma. Então, eu tinha que ler a Bíblia ali, seguindo o oratório, e ler todos os remédios. Então, tem remédio para tudo. Então, ler aquelas bulas de remédio, com palavra difícil, letra pequenininha, o que minha mãe achava ótimo, porque quando eu começava a ler a Bíblia, não, a bula, minha mãe dizia, quando eu terminava de ler, ela dizia, ô menino inteligente, além do que, tem uma vista boa, né? Porque era Se eu lesse uma bula errada daquela, olha o poder, né, de alguém que era sempre escanteado. Se eu lesse uma bula errada daquela... Então, olha onde a leitura e a literatura me levaram, né? Nessa importância, nesse lugar, nessa função dentro de casa. Só para terminar, o primeiro poeta que eu li foi Manuel Bandeira, que dizia que eu sou um poeta menor, perdoai. Eu sou um poeta menor, perdoai. Criou-me desde um menino para arquiteto meu pai, foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude, eu sou um poeta menor, perdoai. Aí o José Paulo Paes, que a gente estava citando hoje, né, escritor, poeta paulista, ele, para responder ao Manuel Bandeira, dizia, você não é um poeta menor, você é um poeta menor, enorme, enorme, enorme. Menor, enorme, enorme. Então, não coloque ninguém naquele lugar, você é menor. Menor, enorme, enorme. Dessas leituras, assim, né, que a gente faz, né, eu tinha... Aí, lendo a biblioteca da minha mãe tinha uma coleção de bibliografias do Círculo do Livro. Não sei se vocês lembram, livros de capa grossa, assim, né, com a bibliografia do grande, porque a professora falou que todo mundo trouxe, né? Eu comecei a ler e continuei, né, porque eu tinha decorado a carta inteira do Getúlio, né, a carta ao suicídio, né, dele, aos 7 anos de idade. Aí a diretora chamou minha mãe. Aí a diretora chamou minha mãe na escola para ver, né? Minha mãe, a coisa que ela está lendo, né? Além das obras, né, da obra, dos livros, que herança vocês deixam? E aí eu fico com vontade de perguntar também para o Sérgio Abranches, mas não pode, porque ele é o anfitrião. Olha que triste. Que herança Quebra vocês o protocolo, deixam? gente. Quer dizer, eu não
ao ler, né, meu próprio obituário, a carta testamento, obituário, a gente vai entender. Ao ler, né, meu próprio obituário, né? Onde é que é a cabeça da pessoa? Mas, aí eu cheguei em casa, escrevi meu próprio obituário também e falei, eu acho que não é essa herança que eu quero deixar para o mundo, né? Eu quero fazer algo diferente, eu quero, sei lá, honrar o ar que eu respiro, né, nesse lugar. Então, assim, eu espero que seja a literatura, né, que foi porque eu larguei tudo que eu tinha, né, imaginando uma nova forma que justificasse estar aqui vivendo. Meu pai tinha uma brincadeira que eu posso falar aqui, né? Já está no horário. Meu pai olhava para os filhos, olhava para mim, o mais novo, e dizia: Marcelino, você quer ficar como herdeiro meu? E eu não entendia nunca do que ele falava. Ele: Marcelino, eu não tenho nada, meu filho. Você vai ficar como herdeiro meu. Né? Então, eu não quero reproduzir o meu pai, mas eu quero dizer que, se puder... Dinheiro, minha gente. Dívidas, muitas dívidas. Mas eu acho que falar de poesia está na Flip Paracatu. Há muito tempo que eu vivo direta e indiretamente da literatura. Foi uma escolha que eu fiz e que minha mãe fez, porque minha mãe disse, né, estude meus filhos, estude meu filho, e ela saiu com esses filhos lá de Paulo Afonso para que a gente estudasse. Eu escolhi a poesia. Quando a gente estava, durante a pandemia, nas nossas casas ali, passando por aquela quarentena, né, eu olhava os livros, eu sozinho entre os meus livros, passando por aquele momento muito difícil, né, nessa infinitude batendo na nossa porta, um momento muito triste, muitas mortes. Eu olhava para aqueles livros e aqueles livros me abraçavam. E foram escolhas que eu fiz quando eu fui office boy, trabalhar como office boy, comprei minha primeira máquina de datilografia, comprei meus primeiros livros e fui reler Augusto dos Anjos para entender aquele momento que a gente estava atravessando. Augusto dos Anjos, poeta paraibano que falava de morte, fúnebre, finitude na poesia dele. Aí eu percebi o quanto que a poesia é revolucionária, né? Porque a poesia, o Augusto dos Anjos se tornava contemporâneo meu. Eu estava lendo o Augusto dos Anjos e eles viravam contemporâneo meu no momento da pandemia. Então, a revolução sempre será poética. O que esses sistemas totalitários, fascistas e todos mais querem acabar é com a poesia. Você não vê no vocabulário dessas figuras, você não vê assim, na minha infância era uma alegria, não tem esse vocabulário. Olha, uma beleza, quando eu ouvi aquela música me emocionou, ou olha esse desenho, não há esse vocabulário, há um vocabulário só de levantar muro, de perseguir pessoas, vocabulário homofóbico, perseguindo as diferenças, vocabulário econômico, e o que a gente está vivendo aqui em Paracatu, e que se reproduzam e tem se reproduzido, graças, sobretudo, também a tantos projetos criados pelo Afonso e toda a equipe, a revolução pela poesia. A próxima revolução também será poética. É tudo que eles não querem e é o que a gente quer. E você? Eu. Aquela menina perguntadeira que eu fui queria mais versões da história. Então, eu lia no livro de história o que tinha sido o descobrimento do Brasil, eu lia o que tinha sido a escravização, mas eu queria saber e quem já estava aqui, né? E quem viu esses barcos chegando? Onde eu leio essa história? Onde eu leio a história de quem veio num navio negreiro, de quem organizou os quilombos? Eu perguntava isso para os adultos, e os adultos me diziam que não existia. Minha mãe falava que esse livro não tinha sido escrito. Na biblioteca da escola, os professores onde eu estava, as pessoas falavam que não existia. Mas eu tinha certeza de que existia. E encontrar a obra de vocês, encontrar
as pessoas estão aqui, ouvir essa mesa inicial, em que a gente ouviu dessa Paracatu, que ainda não foi suficientemente contada, isso me dá uma alegria imensa. Então, acho que eu gostaria de deixar como herança essa certeza de que, mesmo que a gente ouça que algo não existe, quando a gente sabe que existe, a gente pode procurar, que a gente vai encontrar. E outra coisa, quero deixar 2 heranças. Eu tenho 3 filhos, eu sou um pouco exagerada, né? Mas essa certeza de que quem quiser contar uma história, quem quiser escrever uma história, pode. Porque se até eu fiz isso, todo mundo pode. Eu gosto dessa imagem, né? Dessa certeza. Olha, nós temos 10 minutos, aí vocês podem dividir o tempo com vocês. Eu ia fazer uma pergunta, então, que eu não tinha Olha a feito. herança que ele dá para a gente. 10 a minutos. herança. 10 minutos. Quando é que vocês entenderam o que era literatura? Vixe, Marcelino. Eu não sabia que era literatura, mas foi exatamente quando eu descobri a poesia do Manuel Bandeira, em que ele vai falar de um homem catando comida no lixo. Esse homem, meu Deus, não era um cão, não era um gato, não era um rato. Esse bicho, meu Deus, era um homem. Eu tinha 9 anos de idade, achando que aquele bicho catando comida no lixo era um cão. Ele dizia que não, era um gato, não era um rato, não era um homem, meu Deus, era um homem. Aquele homem estava catando comida ali no lixo da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, estado, país. Eu via, mas não enxergava. Então, o poder desse poeta que disse isso. Falar em herança, a segunda poesia que eu li, Testamento dele, era o testamento que o poeta deixava, e que também eu, em contato com aquela poesia e com o teatro, eu percebi que tinha uma coisa que me movimentava e que abria os meus olhos, que me abraçava naquela solidão muito grande daquela casa, sempre cheia de agregados, de pessoas. Aquela palavra revelava coisas para mim. Então, não sabia que era literatura, mas fui descobrindo que os poetas, que os escritores e escritoras diziam coisas que a gente não enxergava, que a gente não sabia. E até hoje é essa minha sede, é ler porque eu não sei, eu leio porque eu quero saber. E o Testamento do Bandeira tem esse verso. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Aí ele diz, gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Aí vem o verso que mudou a minha vida do Bandeira. Criou-me desde um menino para arquiteto meu pai, foi-se-me um dia à saúde, fiz-me arquiteto, não pude, eu sou poeta menor, perdoai. Eu digo, eu sou um poeta menor, então, e sabia, aí fui descobrindo que isso estava na literatura. Acho que eu estou tentando entender, mas eu comecei a entender velha. Eu tinha uma... Eu sempre amei literatura, mas eu achava que era menor, que era menos importante, que era um passatempo, uma distração, que as coisas importantes eram as outras. E na faculdade eu ainda pensava assim. E um amigo, Daniel Lima, jornalista do Globo, que sempre amou literatura, ele falava, Bianca, deixa de ser ignorante. Isso é muito mais importante do que a forma como você fala. E eu reconhecia a verdade naquilo que ele me falava, mas eu achava que tinha uma coisa na luta política, na política institucional, no movimento social organizado, que era mais importante. Eu amava ler, mas isso era o meu tempo livre. A literatura era quase uma distração. Eu não entendia como central, o que é bastante ignorante. E eu assumo isso para vocês, sem muita vergonha, né? E depois do assassinato da Marielle, quando a política institucional não a protegeu e deixou muito escancarado que não protegeria mulheres negras ou pessoas que são nós, indesejáveis nesse país, a literatura me abrigou. E aí acho que eu comecei a entender, e estou tentando entender aqui com vocês a literatura. E você, Ana? Eu acho que foi pelo medo, né? De novo, nessas leituras precoces, assim, né? Eu li O Exorcista também por volta dos 8 anos. Assim. Ó.
virando a cabeça. Exatamente, não, e assim, e eu acordava toda manhã e falava, não gira, não gira, não gira, porque eu tinha a mesma idade da menina, né? E a cabeça dela girava, assim, né? E eu achava que ler aquilo daria o poder de fazer acontecer. Né? E aí, então, foi a partir daí. E li escondido da minha mãe, né? E assim, eu falava... Eu tive que contar para ela, porque eu fiquei horrorizada, né? Fiquei apavorada. Eu li à luz de velas, né? Ainda, porque ela... Às 11 horas, ela passava no meu quarto, apagava a luz, tinha que dormir, tinha escola na manhã seguinte. Né? Aí eu acendia a vela, para ela não ver a luz por debaixo da porta, e ficava lendo até altas horas a luz de vela, né? Todo dia. E eu li O Exorcista assim, né? E foi muito apavorante, assim. Foi quando eu entendi o poder, né, da literatura e tive que contar para minha mãe, né? E eu queria dormir no quarto dela. Ela falou não, né? Eu falei para você, porque ela tinha organizado os livros dela e falou: você pode ler o que você alcançar, né? E esse eu tive que botar a cadeirinha para alcançar. Né? E aí, então, foi o que eu falei para você ler, que você podia ler o que você alcançasse. Como você desobedeceu, né, se vira, pode ler o que você quiser, mas se vira com as suas leituras. Né? Então, acho que foi aí que eu entendi o poder disso. Né? Que lindo. Ah, tem mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais uma leitura, uma leiturinha. Termina. Então, mais um oráculo. Se concentrem, hein? Obrigada. Ai! Nossa! Eu não sei se eu quero ler. Abriu logo uma taça. Putz! Vamos lá. Deixa eu escolher. Escolhe, Ana Maria, mais sabe. A inveja que senti de Valpulu quando ela morreu, o alívio que vi em seu rosto quando finalmente acabou, me acompanharam por anos. Nas grandes e nas pequenas dificuldades, eu me acalmava pensando que aquilo não era eterno, que a morte um dia chegaria. Em turbulências de voos, eu fechava os olhos, imaginava o avião caindo e sentia paz. Antes da maternidade, o suicídio me parecia uma boa solução para qualquer problema drástico. Se era muito ruim, me mataria. Se desse muito ruim, me mataria. Até engravidar pela primeira vez e me sentir despencando no abismo. A opção de tirar minha vida não existia mais. Em um momento de desespero, durante o governo Bolsonaro, quando eu tive certeza de que seria morta ou ficaria louca, contratei um seguro de vida incompatível com a minha renda, mas que parecia suficiente para sustentar a educação dos meus filhos e da minha filha, caso eu morresse. A assinatura digital do contrato, aquele único clique, acalmou minha respiração e meus pensamentos. Se eu morresse, ficaria tudo bem. Que alívio seria. Foi só em janeiro de 2025, saindo do quarto de Fá, ao final da minha iniciação, que senti o desejo de vida. Vestida de branco, com o rosto pintado e uma pena vermelha na cabeça, observava o mar por uma fresta no portão de madeira, quando senti paz e alívio, sem pensar na morte. Agradeci à minha ancestralidade, aos orixás e ao meu ori, por ter conhecido o amor. Pedi para permanecer viva. Nossa. Bem, eu escolhi um trecho aqui, porque eu gosto desse trecho. Eu acho que ele diz muito para mim o que é a resistência preta nesse país, né? Que é a capoeira. Então, eu vou narrar, né, um batismo de capoeira. Os músicos foram divididos em 3 orquestras, cada qual com um atabaque, 2 pandeiros e 3 berimbaus. E, quando uma delas se cansava, a outra imediatamente começava a tocar. O mestre Mbanji começou a bater as palmas e cantar uma ladainha, repetindo o refrão para que todos o acompanhassem. Foi uma saudação a outro mestre que estava presente e entrou na roda, aceitando o desafio para uma exibição.
Eu fiquei empolgada, porque queria ver na prática tudo aquilo que ele tinha acabado de falar, e não me decepcionei. Primeiro o atabaque, depois os pandeiros e, por último, os berimbaus, que tinham tamanhos e sons diferentes, começaram a tomar o lugar das palmas. Os 2 jogadores se benzeram ao pé do berimbau, do meio, e ficaram agachados na frente dele, esperando o sinal para começar. Cada som ou toque de berimbau, o instrumento mais importante, tem o seu significado, que o Piripiri me explicava conforme eram executados. Os 2 mestres primeiro se cumprimentaram e depois tomaram distância, sempre um olhando nos olhos do outro, para saber quem tomaria a iniciativa da conversa. Então, curvaram os corpos para a frente e deixaram os braços pendendo, moles, embalados pelas pernas, que não paravam quietas, ora o apoio em um pé, ora no outro, indo para frente, para trás e para os lados. Acho que só eu prestei atenção nesses movimentos, porque nunca teria parado para vê-los tão de perto, já que em São Salvador passava ao largo quando via uma roda montada, com medo de confusões. A atenção das outras pessoas estava voltada para os olhares dos mestres, como se entre eles já estivesse sendo travada uma luta ainda mais perigosa, armada, porque aqueles olhares cortavam como facas de verdade. Cada um deles tinha lâminas saltando dos olhos, cortando o avanço do outro. O berimbau menor, que também era chamado de violinha, puxou um toque diferente, que o Piripiri disse ser o toque de Iuna, tocado apenas para os mestres, quando ninguém podia cantar ou bater palmas, em sinal de respeito e de que valia a pena prestar atenção, sem nada para distrair. Ao mesmo tempo, como se tivessem combinado, eles apoiaram as 2 mãos no chão e jogaram as pernas para cima, cruzando os corpos no ar e caindo de pé, quase no lugar exato de onde haviam saltado. Era apenas uma exibição, e por isso não se tocavam. Os movimentos eram lentos e bonitos, todos feitos bem abaixados, bem perto do chão, negaciando e avançando como se o corpo não tivesse peso algum, não ocupasse espaço algum, mas toda a roda ao mesmo tempo. E, em alguns momentos, eles pareciam animais, macacos, tigres, pássaros, cobras, e, em outros, pareciam estar trabalhando, apoiando os braços no chão e fazendo roçado, usando as pernas como foice. O toque mudou para o de Angola, em que o atabaque batia mais forte, mas mesmo assim lento e triste, como se chorasse. O choro foi se transformando em agonia, ficando apenas mais forte e cadenciado para o toque de São Bento, e logo era nada menos que um giro chicoteando forte os 2 corpos, que começaram um jogo rápido, rasteiro, voador, mas sempre rente ao chão, onde os movimentos de um paravam a menos de 1 polegada de atingir o outro. A música também estava entrando dentro da gente, dando vontade de sair jogando, como se fosse impossível tirar os olhos do que acontecia na nossa frente. Parecíamos em transe, até que, com um aú feito ao mesmo tempo, eles se cumprimentaram e deram o jogo por encerrado, sem que ninguém saísse vencedor. Quero dizer, nenhum dos 2, porque nós tínhamos ganhado um belo espetáculo. Eita, coisa linda! Eu queria, antes da leitura, vai ser um trecho bem curtinho do meu livro, mais uma vez dizer da satisfação de estar aqui com Bianca, com você, Ana, e da alegria, Ana, de você estar sendo homenageada junto com Walter Hugo Mãe, Walter Hugo que eu conheço desde o ano 2000, e você desde o ano que lançou, né, em 2006, Um Defeito de Cor. Dizer da alegria mesmo, a gente, né, nesse corre não se encontra, né, com a mesma frequência que se encontrava, mas estamos muito felizes das conquistas todas, do teu livro, da tua escrita, tudo que isso representa, e, sobretudo, além da academia, sobretudo, tema da Portela Escola de Samba. Eita, barulho para todo mundo! É lindo demais. É tudo nosso, é uma vitória coletiva, né? E eu tenho absoluta certeza, assim, que não teria... Perto de mim e não sai nada. Ele para, porque senão ele ia chorar, e ele já estava chorando internamente. E no dia que eu estava indo embora, eu moro em São Paulo há 34 anos. Então, eu descobri que estava escrevendo sobre esse silêncio, e descobri que meu pai me amava profundamente no dia em que eu estava indo embora. Era um negócio para resolver isso aí, só escrevendo mesmo, né?
Então, aí tem um trechinho que eu falo disso aqui no começo. Quando eu estou escrevendo o livro, eu digo aqui: vozes teimam em bater pelas paredes enquanto escrevo. Pois é, como se destampadas uma bacia de água quente, uma lata vazia de querosene, uma xícara fervente de café. Nunca disse ao meu pai que o amava. O silêncio desta história que se manobra, magra, também se alastra pela minha casa, quarto, sobe escada, me espera de tocaia. A palavra calada, calcinada, sincopada, ficará aqui até eu morrer. Escrever é dizer outra vez o que a gente nunca conseguiu dizer. Por isso que eu digo, te amo, te amo. Gente, eu tenho certeza que se eu colocasse em votação, todo mundo queria continuar, mas a gente tem que acabar, porque tem uma programação aí. Muito obrigado, foi muito bom começar assim. Grande começo. Muito obrigado. Obrigado.